Por que Satanás lutou tanto pelo corpo de Moisés? Poucas figuras se destacam tão proeminentemente quanto Moisés. De príncipe a pastor, ele se tornou um profeta que desafiou um império, liderou uma nação e se tornou o responsável pela lei divina, que moldou civilizações. Nascido em um mundo onde seu próprio sopro era um ato de rebeldia, Moisés emergiu dos juncos do rio Nilo, salvo da morte certa pela própria família, que buscava acabar com sua vida. A trajetória deste homem não é apenas uma de libertação e lei, mas também envolta em profundos mistérios. Os dias da vida de Moisés foram marcados pelo milagroso, assim como foi sua saída deste mundo. Deuteronômio relata que Moisés tinha 120 anos quando faleceu. E, no entanto, seus olhos não eram fracos, nem sua força havia se esvaído. E o mais enigmático de tudo, ninguém conhece até hoje o local de seu sepultamento. Uma vida que começou envolta em segredos parece terminar de forma semelhante. Então, quem foi este homem, Moisés? Por que sua vida e morte foram envoltas em mistérios? Ao desvendarmos sua história, embarcamos em uma jornada não apenas através do tempo, mas também no coração da fé, do mistério e do propósito divino. Por que Moisés era tão relevante para Satanás? Moisés estava destinado a ser o libertador dos hebreus, o povo escolhido de Deus. Ao conduzi-los para fora do Egito em direção à terra prometida, ele estava preparando o cenário para a eventual vinda do Messias, Jesus Cristo. Satanás, sempre oposto aos planos de Deus, via Moisés como uma ameaça. Se Moisés pudesse ser detido, talvez o plano divino mais amplo pudesse ser frustrado. Na grande luta cósmica entre o bem e o mal, Moisés era uma peça fundamental. Sua história nos lembra que, não importa o nosso passado ou nossos erros, Deus tem um plano para cada um de nós, e nenhuma força, nem mesmo Satanás, pode se opor a isso quando caminhamos pela fé. A morte de Moisés foi um momento tocante na história bíblica. Ele foi o grande líder dos israelitas, passando décadas guiando seu povo pelo deserto, enfrentando o poderoso faraó, dividindo o Mar Vermelho e recebendo os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai. Contudo, após todos os seus feitos incríveis e os testes de fé que superou, não lhe foi permitido entrar na Terra Prometida com o povo que tão diligentemente liderou. Moisés, o grande líder que conduziu os israelitas para fora do Egito, sentiu o peso das expectativas do povo. Deus esteve com eles a cada passo do caminho, fornecendo maná do céu e água das rochas. Mas em um dia específico, nas águas de Meribá, as frustrações de Moisés tomaram conta dele. O povo reclamou: "Por que você nos trouxe do Egito para nos matar de sede?" Movido por seus lamentos, Moisés voltou-se para Deus em busca de orientação. O Senhor lhe disse para pegar a vara e, juntamente com seu irmão Arão, reunir a assembleia e falar a rocha diante deles. Mas a raiva obscureceu o julgamento de Moisés. Em vez de falar à rocha como Deus havia instruído, ele a golpeou 2 vezes com sua vara. Embora na água jorrasse, a voz de Deus ecoou nos ouvidos de Moisés: "Por que você não confiou em mim o suficiente para me honrar como santo à vista dos israelitas? Você não levará esta comunidade à terra que lhes dou." Na planície de Moabe, com o vale do Jordão estendido diante dele, Moisés subiu ao Monte Nebo. Deus lhe mostrou a vasta extensão da terra prometida, uma terra que mana leite e mel, um lugar com o qual os israelitas sonharam por gerações. Com seus próprios olhos, Moisés contemplou a beleza dessa terra, mas também compreendeu que nunca pisaria lá. A Bíblia nos diz: "Assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o enterrou no vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje o lugar de seu sepultamento." Deus cuidou de Moisés em seus momentos finais, um testemunho do vínculo especial que compartilhavam. O enterro de Moisés é intrigante, sem monumento, sem grande túmulo, sem santuário para visitar. De forma coerente com a humildade que Moisés frequentemente demonstrava, seu último repouso permanece um mistério ocultado por Deus, ofuscado pela humanidade. A localização do túmulo de Moisés é um dos enigmas não resolvidos da Bíblia. A disputa pelo corpo de Moisés. A Epístola de Judas é uma mensagem breve, mas poderosa,
instando os fiéis a se manterem firmes em sua fé e a lutarem ardorosamente pela fé que foi uma vez entregue aos santos. Após a morte de Moisés, surgiu uma disputa sobre seu corpo. Satanás, o adversário, viu uma oportunidade. Ele se aproximou do local onde o corpo jazia. Judas menciona um evento particularmente misterioso. O arcanjo Miguel, quando disputou com o diabo sobre o corpo de Moisés, não ousou condená-lo com calúnias, mas disse: "O Senhor te repreenda." Embora não saibamos as razões exatas pelas quais Satanás disputaria pelo corpo de Moisés, algumas interpretações podem ser úteis. Se Satanás conseguisse desonrar o legado do grande profeta, ele estaria também desonrando a Deus. O ato de profanar o que é sagrado poderia ser uma vitória simbólica para uma idolatria. Moisés era reverenciado pelos israelitas, portanto, Satanás poderia ter visto o potencial de transformar seu corpo em um objeto de adoração. Assim, ao fazer com que os israelitas tratassem o corpo de Moisés como algo especial, ele os levaria a se desviar, afastando seus corações de Deus. No entanto, as intenções de Satanás não ficaram sem desafio. O arcanjo Miguel, um poderoso guerreiro de Deus e defensor de sua vontade, se apresentou em defesa do corpo de Moisés. Mesmo diante de um adversário tão formidável, Miguel não recorreu a maldições ou discussões fúteis. Em vez disso, ele fez uma declaração que destacou a autoridade suprema de Deus. Com poucas palavras, Miguel transmitiu uma profunda sabedoria. O destino do corpo de Moisés não é da nossa alçada, mas sim de Deus. Lições da vida de Moisés. A vida de Moisés nos ensina muitas coisas: fé, perseverança, liderança e a intimidade de um relacionamento com Deus. No entanto, sua morte nos lembra que mesmo os maiores entre nós estão, em última instância, nas mãos de Deus, e que os mistérios que ele deixa para trás são, muitas vezes, as lições mais profundas. A relação de Moisés com Deus foi incrivelmente íntima. Essa proximidade é evidente em várias passagens, como quando o Senhor falava com Moisés face a face, como um amigo. Como intercessor, Moisés frequentemente se colocava entre Deus e os israelitas, pedindo perdão por seus pecados. Por exemplo, após o incidente do bezerro de ouro, Moisés intercedeu em favor do povo, pedindo: "Agora, por favor, perdoe o pecado deles, mas se não, risque do livro que escreveste." O testemunho da ressurreição, com a aparição de Moisés ao lado de Elias e Jesus durante a transfiguração, sugere que ele foi elevado ou traduzido para o céu. Satanás poderia ter desejado impedir isso, obstruindo o testemunho do poder de Deus sobre a morte. Moisés representa a lei, e seu corpo, como símbolo, teria sido um troféu significativo para Satanás. Ao reivindicar o corpo de Moisés, Satanás poderia tentar reclamar autoridade ou vitória sobre a lei. Como acusador, ele poderia ter tentado atribuir a Moisés os pecados que cometeu, como golpear a rocha ou matar o egípcio. No entanto, é a graça de Deus que salva, não a nossa própria justiça. A relação única de Moisés com Deus destacou sua importância no plano divino. A disputa pelo seu corpo por parte de Satanás pode ser vista como uma tentativa de frustrar, desacreditar ou reivindicar uma vitória simbólica contra os propósitos de Deus. A liderança de Moisés foi marcada por características fundamentais: fidelidade, humildade e obediência. Moisés sempre confiou na orientação de Deus, mesmo quando se sentia inadequado. Ele disse a Deus: "Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito?" Apesar de ser escolhido por Deus, Moisés permaneceu humilde. A Bíblia diz que ele era muito humilde, mais do que qualquer pessoa na face da terra. Além disso, ele seguiu as instruções de Deus, mesmo quando eram desafiadoras, instituindo os 10 mandamentos e outras leis conforme direcionado. A batalha espiritual Satanás, como adversário de Deus e de seu povo, tentará sempre desviar aqueles que ele escolheu. Contudo, assim como no caso de Moisés, podemos nos consolar na verdade de que Deus está sempre no controle. A luta pelo corpo de Moisés não foi apenas uma batalha entre Miguel e Satanás, mas uma representação maior da batalha espiritual em curso. Assim, a história de Moisés é muito mais do que a narrativa de um líder ou de um profeta. É uma história de luta, de vitória,
e da soberania de Deus. Nos convida a refletir sobre o nosso próprio relacionamento com Deus e como, em tempos de dificuldades e disputas espirituais, podemos confiar no seu poder e em sua graça. A morte de Moisés nos lembra que, mesmo quando o caminho parece obscuro, Deus está à frente, conduzindo-nos e guiando-nos, assegurando que seu propósito prevaleça. Assim, somos chamados a ter fé, a perseverar e a confiar na soberania de Deus, pois nada pode impedir o seu plano para nós. E por fim, eu convido você a se inscrever em nosso canal para continuar acompanhando mais vídeos e aprendizados sobre a Bíblia e sua rica história. Não deixe de deixar seu like e compartilhar com amigos que também desejam explorar as verdades profundas da Palavra de Deus. Até a próxima!